2022, faleceu em 2013 e vai desenvolver uma teoria sobre o pânico moral. Você sabe o que é o pânico moral? Não. O que é pânico, você sabe? Algo que causa medo. E moral? Sabe o que é moral? Comportamento. Moral é uma palavra de origem latina, vem do latim, vem de mores. Em latim quer dizer costumes, comportamento. Então, pânico moral seriam comportamentos que provocam medo. Medo em quem? Na sociedade. Ele vai perceber que a sociedade, os grupos e os indivíduos produzem constantemente pânico moral. Então as sociedades estão sujeitas de vez em quando a períodos de pânico moral. Antigamente era de vez em quando. Agora, com o advento da internet, isso é diariamente. Diariamente nós vemos casos de pânico moral na internet. Alguma notícia, alguma coisa sensacionalista que provoca medo generalizado das pessoas. E esse medo generalizado descamba em preconceito e perseguição a alguns grupos. Nós temos o caso, por exemplo, que é citado aqui, do 11 de setembro. Foram os ataques terroristas que aconteceram em 2001 nos Estados Unidos da América. Depois desses ataques, criou-se um pânico moral na sociedade norte-americana e eles passaram a ter um medo exagerado, um preconceito e até um ódio em relação a todo mundo que fosse muçulmano. Todo mundo que pertencesse à religião do islamismo. O islamismo é a segunda maior religião do planeta. Tem quase 2 bilhões de fiéis. Você acha que uma religião com tantos fiéis, se fosse todo mundo terrorista, o mundo já não tinha acabado? Então a ação de alguns indivíduos dentro dessa religião acaba fazendo com que eles passem a acreditar que todo mundo daquela religião daquela mesma maneira. Outro tipo de pânico moral que existe são pessoas que usam droga. Os famosos Zé Droguinhas. Isso cria um medo generalizado que se espalhe. Existe um preconceito e às vezes até uma perseguição, uma estigmatização, uma exclusão e marginalização desses indivíduos. Nem todo mundo que usa droga é Zé Droguinha. E até a diferenciação. Se for um playboy, ele é tratado de forma totalmente do que um pobre, um usuário. Vocês já perceberam isso? Então, à noite, eu vejo a polícia direto passando na porta da escola e dando batida lá. Aí vai e pega os moleques que tá de pezão ou de bicicleta. Quando eles descer, dando aculejo, aí passa um playboy no carro cheio de droga, a polícia nem para. Mas os pobres de bicicleta, pezão, iam sair lá tomando aculejo, tomando arrepio, né? Tem toda uma estigmatização. Então, os estudos sobre o pânico moral tem também, recentemente, né, durante o Covid-19, 2021, criou-se também um pânico moral em relação à questão da Covid-19, principalmente em relação aos chineses. Nos Estados Unidos começaram a sofrer os chineses, ou os asiáticos, aqueles orientais, que tinham os olhos puxados, começaram a sofrer ataques nas ruas. Porque colocaram, disseram que quem tinha inventado o vírus da Covid-19 foram os chineses. Tinha sido feito num laboratório na China e tinha espalhado a Covid-19 pelo mundo. Isso é uma teoria da conspiração, uma loucura que provoca pânico moral. E aí cria um preconceito, uma estigmatização. Hoje acontece isso muito também no campo da política. Os dois lados, direita e esquerda, criam pânico moral em relação ao outro. A esquerda, por exemplo, antes da eleição do Bolsonaro, disse que o Bolsonaro, se fosse eleito, os gays, lésbicas, a comunidade LGBTQIAPN+, essa comunidade ia sofrer perseguição, ia ser dizimada, porque o Bolsonaro é anti-gay, Você tem preconceito, você tem certo papel, mas isso não quer dizer que o comportamento dele em relação a isso seria dessa forma assim. E acabou que não foi.
trabalha no pânico moral constantemente. Pânico moral, se os comunistas forem eleitos, o Lula, eles vão tomar seu carro, sua casa, porque vai socializar tudo, não sei o que lá. Ah, comunista é comedor de criancinha, é pedófilo, é não sei o que lá. Então, o pânico moral constante nas redes sociais semestres. Questão do aborto. Então, os estudos sobre o pânico moral começaram em 66 numa obra chamada Outsider, estudo de sociologia do desvio, né? Trabalho do Howard Becker. Estava trabalhando sobre o rótulo, a teoria do rótulo, como as pessoas são rotuladas e como esses rótulos estigmatizam, marginalizam e acabam influenciando o comportamento das pessoas. As pessoas que são rotuladas passam a reproduzir o comportamento do rótulo que receberam. Você é chamado de burro desde pequeno, você começa a acreditar que você é burro e começa a se comportar como um burro. Eu tenho um primo meu, ele é estratégico, chama de Raul. Ele se identifica como Raul agora. Então, o rótulo da sociedade da Apple TV ele comprou, assumiu e agora reproduz o rótulo. Então a gente já fica logo dos outros, né? Em 64, o exagero pela mídia da disputa entre subculturas jovens, os moods e os rockers no Reino Unido, na Inglaterra, disparou o pânico moral. Quem antigamente era a grande mídia que fazia isso, hoje é a internet, são as redes sociais. Eles pegam lá o fato do evento e generalizam aquilo, como se todo mundo que tem características similares ali fizesse a mesma coisa. Aí pega, por exemplo, uma coisa da esquerda ou da direita, né, um crime cometido por um ou outro, aí fala, todo mundo é assim. Todo mundo é bandido, todo mundo é pedófilo, todo mundo é... Há uma generalização e há uma criação de um pânico, né? Um medo generalizado da sociedade que cria preconceito. Em 71, na obra chamada Usuários de Drogas, o significado social do uso de drogas, o acadêmico escocês Jock Young, amigo do Stanley Cohen, que é o criador do conceito de pânico moral, ele discute a ideia de pânico moral em relação ao sentido social do uso de drogas. Existe um pânico moral em relação às drogas, porque a droga é algo amplamente utilizado em toda a história da humanidade. Tem drogas que são legalizadas, consideradas de boa, e outras que não. Por quê? Por que o álcool e o cigarro é liberado, é legalizado, e as outras drogas não? Oi? Maconha também não. Liberada não. Tia, esse menino é doido. Se você for preso na quantidade lá, se for pego, até uma certa quantidade, aquilo ali vai ser considerado usuário. Mas você não pode comprar em qualquer lugar. Se fosse legalizado, se pudesse vender no boteco da esquina, no lanche da lanchinha ali da IF, né? Não pode. Não é legalizado. É o usuário. Se estiver cortando até, não sei se é 50, né? Como eles definiram. Pode, não pode. Aí, mas o álcool, por exemplo, diz, tem drogas que são danosas. O crack, por exemplo, faz muito mal, mas há estudos que comprovam, por exemplo, que o álcool mata muito mais do que o crack. O álcool mata de cirrose, o álcool mata de violência, porque alguém alcoolizado chega em casa, briga e mata a esposa, mata os filhos, briga, dá morte. O álcool mata no trânsito. Então o álcool é muito mais danoso que o crack, porque é muito mais disseminado. E os prejuízos que ele provoca nos relacionamentos é gigantesco. Por que o álcool é liberado? A maconha não. Ele dá um pânico moral. O maconheiro é o Zé Droguinha, é o... E o alcoólatra? O sujeito que bebe todo dia que faz merda pra caralho. Mais direita, sorvete. Bata a esposa, bata os filhos. A boca, você tem. Então existe um pânico moral em relação à maconha. Aí é a direita que faz esse pânico moral. A esquerda vai liberar as drogas. Como se a droga fosse um problema. Como se já tivesse um monte de outra droga que é liberada e é problema.
o álcool, o cigarro também mata. Mata. Sim. Também demais. Tem as drogas que vendem na drogaria, que é na farmácia, que também causam dependência. Em 94, o sociólogo norte-americano Eric Wood e o acadêmico israelense Nachman Ben Yehuda, eles desenvolvem a ideia do Cohen em seu livro Pânico Moral, a construção social do desvio. Então, a sociedade, alguns grupos, geralmente, eles criam um rótulo em relação a um grupo, a um comportamento. E quem se enquadra naquele grupo ou comportamento é tratado com preconceito, é estigmatizado, é perseguido, é marginalizado. E cria-se um pânico moral como se aquilo representasse uma ameaça gigantesca para a sociedade, quando na verdade, se você for analisar mais profundamente, a ameaça nem é tão grande assim. O preconceito é muito mais problemático, porque leva à violência, leva à estigmatização. Então, os ataques do 11 de setembro em Nova York espalharam pânicos morais sobre o terrorismo, levando a uma disseminada islamofobia, ou seja, um ódio, uma aversão, um medo de quem fosse islâmico, muçulmano. Preconceito contra os muçulmanos é aqueles que parecem muçulmanos. Então, esse é o conceito de pânico moral de Sterling Cohen. Compreenderam? Ficou? Tá tranquilo? Tá favorável? Por hoje é isso aí. Não, é o. Esse é o próximo chegar.